Olá, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, que as mãos do Senhor elas estejam estendidas sobre você, seu lar e tudo aquilo que diz respeito à sua vida. Hoje nós vamos, nesse momento, dar continuidade à leitura que estamos fazendo no livro de Josué. Josué, capítulo 8, a partir do versículo 14 até o versículo de número 29. Nós vamos estar falando o desfecho desta história e que foi um grande marco na história de Israel, quando estava sob o seu comando a liderança, melhor dizendo, a liderança de Josué. Vamos ler? Josué capítulo 8, versículo de número 14 ao versículo de número 29. Diz assim: E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: Estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão, ou seja, a cidade de Ai darei na sua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Ou seja, o povo de Israel que estava fugindo se virou para enfrentar os homens de Ai que vieram para a guerra. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra parte. Feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabados de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo o Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança, até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre, a um montão e ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Pois bem, nós vemos aqui a partir do capítulo 14, Josué
executando o planejamento de Deus para aquela guerra contra a cidade de Ai. Vale lembrar que eles haviam perdido a guerra por questão do pecado de Acã. Então, agora, depois de ter resolvido aquela situação que vocês já conferiram aí no vídeo anterior, né, nos vídeos que vêm sendo passados da história do livro de Josué. Então, agora tendo resolvido essa situação mediante as instruções de Deus, Deus mostrando onde estava o problema, por que perderam a guerra, enfim. Agora, no capítulo 8, Josué vai receber a instrução de Deus para voltar à cidade de Ai e entrar em guerra com ela. Agora ele volta debaixo da instrução de Deus, debaixo da estratégia de Deus para eles, né? E então até o versículo 13, Josué está preparando o povo, está instruindo o povo, está passando para o povo aquilo que o Senhor havia determinado que fosse feito nessa batalha. Nós vamos ver que eles agora são cautelosos. Eles vão usar a inteligência, municiados pela voz de Deus, e vão também usar a inteligência de guerra. Claro que Josué era um homem experiente, né? Vinha acompanhando Moisés em todas as batalhas de Israel. Agora eles vão usar a inteligência de guerra. O que eles fazem? Eles colocam uma emboscada por trás da cidade, e com Josué na frente da cidade, de frente, vem mais uma quantidade de soldados. O que acontece? O que o Josué fala? Vocês fiquem escondidos lá atrás da cidade. Eles não sabem. Está lá Deus até, inclusive, que deu essa ordenança para Josué no versículo 2 do capítulo 8. Olha o que vai dizer: farás a Ai, a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Foi uma orientação de Deus aqui. Põe emboscadas, dizendo a Deus, o Senhor falando a Josué que os despojos que eles iriam conquistar, os ouros, né, os animais que os moradores de Ai tinham, ficaria para o povo tomaria para si. Mas a emboscada, o Senhor diz, Deus falando a Josué, põe emboscada por detrás da cidade. Olha que coisa, Deus orientando Josué com Israel para a batalha, e já dizendo, a batalha já está ganha, vai ser ganha de acordo com aquilo que Deus estava orientando a Israel através da pessoa de Josué, através da liderança de Josué. Então assim ele fez, emboscada atrás das cidades, passou toda a instrução para o povo e disse, olha, toma cuidado de fazer o que eu estou dizendo a vocês, porque eles vinham de uma experiência dolorosa, uma experiência difícil. Eles tinham certeza que depois da vitória sobre Jericó, aí seria tomada do mesmo jeito. Eles não esperavam de forma nenhuma que eles teriam uma perda naquela batalha no primeiro evento que aconteceu. Mas Deus agora volta-se novamente para Josué, para Israel, depois de terem sido resolvidos os problemas anteriores. Então ele segue, coloca pessoas, faz uma emboscada por detrás da cidade, eles ficam escondidos e agora eles vêm pela frente. O que o rei de Ai vai pensar? O que ele vai pensar? Ora, da mesma forma que aconteceu da primeira vez, vai acontecer agora. Nós vamos botar esse povo para correr. Israel vai correr, o seu líder vai bater em retirada. E eles saem da cidade, porque viram assim a situação, o número para eles ali era fácil. Vamos sair todo mundo, chamou, a Bíblia diz aqui que o rei chama todos os homens, todos da cidade. Vamos sair todo mundo agora para acabar de vez com esse povo. E quando eles saem, Josué, fazendo parte do planejamento, com os seus homens de guerra ali na frente, o que ele faz? Vamos fugir. Ou simular que estão fugindo. E eles saíram fugindo e eles foram atrás. Todos os homens que estavam na cidade saíram, na certeza de que iriam vencer mais uma vez a batalha. Aí, quando chegou num determinado momento que eles se afastaram da cidade, a cidade ficou desprovida de qualquer homem para defender a cidade, soldado, enfim. Todos saíram confiantes com seu rei de que ia vencer aquela peleja, aquela batalha.
Quando eles se afastaram de um determinado espaço, Josué levanta a sua mão. E quando ele levanta a sua mão, diz o Senhor aqui no versículo 18. 17, olha que interessante. Vamos ler o 17 também. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. Todos eles saíram da cidade. Vamos vencer, acabou. E deixaram a cidade aberta, sem segurança, sem ninguém, e perseguiram Israel. Olha o que o Senhor vai falar no versículo 18 a Josué. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta cidade darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão, era um sinal para a emboscada que estava escondida atrás da cidade, e eles não sabiam. Então a emboscada se levantou, o exército israelita que estava escondido, os guerreiros, se levantaram mediante o sinal de Josué, apressadamente do seu lugar, e ao estender-lhe a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Por quê? Não tinha ninguém na cidade, dos homens. Tinha os moradores, mulheres, crianças, enfim, lá os seus moradores, mas não tinha mais ninguém que tomasse conta. Então eles entraram na cidade, não tinha segurança na porta, entraram e foram tomando tudo, executando todas as ordens que Deus havia dado e botaram fogo na cidade. O que acontece? Quando a fumaça da cidade sobe, o rei de Ai, com os seus moradores que estão no meio do vale, olha para trás. Quem sabe eles colocaram a mão na cabeça assim: ih, perdemos a guerra. Entraram na cidade. Eles não tinham para onde correr. Não tinha para onde se esconder. Aí, quando eles subiu a fumaça ao mesmo tempo da cidade sendo queimada, que os moradores de Ai com seu rei olham, Josué também vê. É o sinal de que eles já haviam tomado a cidade. Aí eles deixam de fugir e Josué agora começa a pelejar contra o seu rei, contra o rei de Ai e os seus guerreiros que ali estavam com ele. Só que ele não tinha para onde se esconder. Então aqueles que estavam dentro da cidade também entraram por trás da cidade, tomaram a cidade e agora vieram. Eles fecharam o rei de Ai com seus moradores exatamente no meio. Aqui está Josué, aqui está os exércitos de Israel, os guerreiros de Israel que tomaram a cidade e eles vieram de encontro. No meio de Israel e de Josué com seus soldados e dos restantes guerreiros que saíram de dentro da cidade, no meio ficou o rei de Ai, no meio o rei de Ai com os seus soldados. Aí não tem para onde correr. Aí acontece o que a Bíblia nos fala, realmente a vitória completa de Josué, ali em cima da ordenança, da orientação do Senhor. No versículo 20 vai nos dizer isso claramente. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado, estão no meio, nem para um lado, e nem para o outro, nem voltar para a cidade. Porque o povo que fugia para o deserto, aquele que estava com Josué, se tornou contra os que os perseguiram. Aí eles começaram a voltar contra. Agora vamos lutar. Agora é hora da gente retornar e executar a estratégia por inteiro. E eles feriram os homens de Ai, no versículo 21 também fala ainda, não é mesmo? E da cidade, no 22, saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel. Uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte, que nenhum deles sobreviveu e nem escapou. Todos foram exterminados dali. Quer dizer, a estratégia que Deus deu a Josué, Josué passou ao povo, o povo cumpriu, os soldados de guerra foram nas suas posições, cumpriram tudo, então todos foram exterminados de Ai. O rei simplesmente, somente o rei foi tomado vivo, foi levado até a pessoa de Josué, que era o líder de Israel, e aqui a Bíblia diz que ele foi enforcado e ficou ali até que Josué desse ordem de tirar ali
o corpo do rei de Ai e ele foi posto debaixo de um montão de pedra à porta da sua própria cidade para memorial. Tá? Então assim o Senhor entregou a cidade de Ai na mão de Josué e eles foram vitoriosos. Os despojos, como diz a Bíblia, aqui nessa batalha, esses despojos não foram para o tesouro do Senhor, esses despojos ficaram para o povo. Será para o povo. O próprio Senhor disse aqui que os despojos, ou seja, as conquistas de guerra ali, ouro, prata, enfim, os animais, ele ficaria para o povo. Ficaria para o povo. Então o povo foi vitorioso. Josué, um grande comandante aqui, nós podemos ver que foi debaixo da orientação de Deus. O que é que nós podemos tirar para nós aqui dessa batalha de Ai? Dessa batalha de Ai. Que Deus ele tem uma orientação para a nossa vida. Deus ele tem uma palavra para a nossa vida. Às vezes até em situações que nós perdemos ou não saiu do jeito que a gente esperava, ainda que a gente tivesse certeza de que iria dar certo, mas não deu. Aí nós precisamos de pedir orientação ao Senhor e Ele vai sempre nos dar orientação. Ouvir a voz de Deus, esperar Deus falar conosco, Deus nos orientar no que precisamos fazer, não é mesmo? Para que as coisas realmente dê certo. Tá? Foi assim com Israel, foi assim com Josué nessa batalha aqui, em especial porque estamos falando sobre a conquista, a tomada ou a destruição total de Ai, como o Senhor trabalhou de uma forma poderosa, fazendo que o povo fosse vitorioso e o nome do Senhor fosse conhecido e glorificado neste evento aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e vamos continuar com esse estudo sobre o livro de Josué. Deus abençoe em nome de Jesus.